Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Ela serve como bússola para a nossa vida espiritual. Vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus e Pai, que o Senhor use tua palavra para que possamos entender a tua vontade e assim obedecê-lo e segui-lo para que possamos viver eternamente contigo. Que assim seja. Diz assim no versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, o sepulcro não foi capaz de prender ao Senhor Jesus, sabe? Eu vejo também assim aqueles que nasceram de Deus. Ninguém pode impedir o avanço dele. Ninguém pode impedir que ele conquiste, que ele vença. Por isso que cabe a mim, como aquele que tem fé, perseverar na minha fé, perseverar nos meus propósitos, me manter firme com Jesus, me arrependendo, buscando sua misericórdia. Como diz o apóstolo Paulo, vivendo de fé em fé. Por isso que aquela pedra foi removida, porque nem o sepulcro, nem a cruz conseguiu deter o nosso Salvador. Diz assim o versículo 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Esse outro discípulo é o próprio apóstolo João. É que ele não se dá um nome ali, mas foi ele e Pedro que correram até lá, né? Ele, quando olhou, não entrou, mas Pedro entrou, e quando entrou, então logo a seguir entrou João. João, quando viu aquela cena, ele viu e creu. Tem gente que eles custam acreditar no que eles estão vendo, ou nos sinais. É como a volta de Cristo. Nós estamos vivendo um período da era da humanidade em que os sinais estão cada vez mais fortes, né? Que comprovam que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Até o Senhor Jesus, numa das parábolas, ele fala assim: quando vê que está próximo o tempo disso, daquilo, então sabeis que está próximo do fim. Então é como se nós estivéssemos olhando para o tempo e falando assim: ó, está muito perto de chegar a primavera, está muito perto de chegar o verão, está muito perto de chegar o inverno, as folhas estão caindo. Então os sinais dos dias de hoje estão tão fortes e evidentes que Jesus está às portas para voltar e que o diabo está se preparando para a entrada do anticristo, que nós não podemos nos dar o luxo de cochilar o sono da morte e não estar vigilante para com a nossa vida espiritual. Então, João, quando entrou no sepulcro, viu, ele logo creu, ele entendeu que Jesus tinha ressuscitado. No 9, porque ainda não sabiam a Escritura e que era necessário que ressuscitasse entre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazira o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas,
porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o que o bispo Macedo diz. Meu Pai e vosso Pai. O profundo relacionamento que ligava o filho ao Pai deixava de ser exclusivo. Afinal, o sacrifício do Senhor Jesus possibilitou a todos que o recebessem como Salvador, um termo de adoção que os habilita a se tornarem filhos de Deus. Por isso, vale ressaltar que não são todas as pessoas que podem chamá-lo de Pai. Esse é um privilégio dado somente aos que vivem a fé e obedecem a sua palavra. Sabe por quê? Porque todos são criaturas de Deus, assim como Adão e Eva. Ele formou Adão e Eva do pó da terra, do chão. Eva lhe tirou uma costela e dali formou a mulher. Então, o homem é uma criatura de Deus. Mas, uma vez que ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e entrega a sua vida para o seu serviço, então ele é adotado como filho. Nós somos filhos adotados. Dentro de nós, o nosso homem interior, ele é gerado pelo Espírito. Por isso somos filhos. Logo, somos também herdeiros junto com o Senhor Jesus. Aí ele diz no 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Imagine a cena, né? O problema deles é que eles estavam pensando que haveria uma represália a eles, que eles então poderiam sofrer, assim como o Senhor Jesus havia sofrido, que aquilo também iria para eles. Então eles se esconderam, estavam todos escondidos dentro da sala, mas veja que o Senhor Jesus chegou para ele, a primeira palavra que o Senhor Jesus falou, paz seja convosco, porque era tudo que eles precisavam. Por isso que o Senhor Jesus, ele supre qualquer ausência, qualquer falta que você tenha na sua vida. Mas nada que você possa possuir neste mundo vai suprir a ausência do Espírito Santo em você. Então, o bispo Macedo diz assim, paz seja convosco. O Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos no mesmo dia da ressurreição, no domingo, no final da tarde. Eles estavam reclusos em uma casa com as portas trancadas por temerem ser o próximo alvo dos religiosos que tanto tramaram contra o Senhor. Os discípulos estavam angustiados, pois se sentiam desprotegidos com a ausência do Mestre. No entanto, quando viram, atravessando as portas para ministrar sua paz, se surpreenderam. Essas palavras foram tão significativas para eles quanto o são para nós. Assim como os discípulos, muitas vezes somos tentados a nos tornar prisioneiros das dúvidas e da falta de perspectiva devido aos turbilhões de problemas. Quando isso acontece, perdemos uma das maiores riquezas da fé, a paz interior. E veja, você vai ver uma diferença depois, aqui eles estão todos com medo e presos dentro de uma sala. Depois que eles recebem o Espírito Santo, você nota uma diferença, eles já não tinham mais medo. Eles saíam, iam para o templo, pregavam, falavam de Jesus, que ele tinha ressuscitado. Quer dizer, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele transforma ela, né? Vem o 20 agora, o versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quer dizer, aquela hora foi tão maravilhosa. Eu fico imaginando aqui na minha cabeça a alegria que eles tiveram naquele momento. Agora, eu posso dizer para você que no dia do meu encontro com o Senhor Jesus, eu também senti uma alegria. Eu senti tudo e mais alguma coisa. Porque é um dia que fica realmente marcado. Assim como muita gente comemora o aniversário,
eu acho que aqueles que nascem de Deus deveriam comemorar esse dia, porque começou uma vida nova. Foi quando de fato a minha vida iniciou, vida mesmo, mas vida com Deus. Aí o Bispo Macedo diz assim: recebei o Espírito Santo. A única maneira dos discípulos receberem poder para sustentar a fé era por meio do Espírito Santo. O Altíssimo havia concedido vida ao primeiro homem soprando em suas narinas, mas agora o Senhor Jesus transmitia a plenitude de vida espiritual a todos que crescem. O Espírito Santo garante a vida eterna e está prometido a todos que desejam se tornar filhos do Altíssimo por adoção. E está aí as referências de Romanos 8,15 ou Gálatas 4, do 5 ao 6. Aí o 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Só como mera curiosidade, Dídimo é gêmeos. Então, certamente, esse Tomé, ele tinha um irmão gêmeo a ele, ou uma irmã gêmea, não sei, mas provavelmente um irmão. E ele falou assim, olha só, não estava com eles quando veio Jesus, no 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas eles disseram, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser os meus dedos no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Incrédulo. Ele estava sendo completamente incrédulo. Não somente ele, os discípulos também. Porque quando Maria viu Jesus, Jesus falou com ela e ela correu para anunciar isso, eles mesmos não acreditaram nela, duvidaram da palavra delas, né? E agora é o próprio Tomé falando, não, se eu não tocar, se eu não colocar o dedo nas feridas, se eu não ver o lado furado de Jesus, eu não acredito não. É como se ele falasse assim, é impossível que ele tenha ressuscitado depois de tudo que aconteceu com ele. No 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E esses somos nós. Hoje tem até aquele ditado, né? A pessoa que está muito incrédula, você fala assim, não seja Tomé, né? O nome Tomé está associado agora à pessoa que é incrédula. Ficou uma marca para ele, né? A marca de Tomé, a marca da incredulidade. Quer dizer, mas e quantas vezes nós, diante de uma aflição, diante de uma situação que nós enfrentamos, de uma notícia que nós recebemos, que nos tornamos como Tomé? Temos o próprio Senhor Jesus conosco no barco, estamos desesperados. Então, muitas vezes, nós temos um pouquinho de Tomé também dentro de nós. Eu estou incluído nessa lista, não é só você não. Todos nós temos um pouquinho de Tomé em determinadas situações. Sabe quando você está enfrentando uma injustiça? Quando estão perseguindo você, difamando, falando mal ao seu respeito, estão te perseguindo, você sabe que é injusto. Aquela dor que você sente carrega em você uma explosão de sentimentos. Os sentimentos, quando estão ali à flor da pele, ela anula o poder da fé. Então você cai na incredulidade, infelizmente. Mas quando vem a palavra de Deus e você então se rende, se humilha, você vai aos pés do Senhor Jesus, você busca, o que vai acontecer nesse momento? É como se você se erguesse do pó. Como está lá no Salmo, né? Deus ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado. Então a palavra de Deus te ergue, te levanta novamente. Você abandona aqueles sentimentos e você entra na fé. Aí no mundo da fé você passa a ser crente, você passa a ser fervoroso, você crê. E aí é onde que a história muda, né? O deserto, os problemas, as tentações,
é só uma passagem. Não é lugar para nós estarmos. Veja que Jesus foi para o deserto, mas saiu. Jesus passou pela cruz e saiu. Jesus desceu ao inferno, mas voltou. Quer dizer, as coisas ruins que nós vamos passar é só uma passagem. Mas quanto mais você se deixar influenciar pelos sentimentos, mais tempo você vai passar no deserto. Então, cabe a você usar sua fé para que esse deserto passe, para que essa tentação passe, para que tudo passe. E você possa triunfar como Jesus triunfou. Aí diz aí agora no 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não está escrito neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E eu penso o seguinte, a Bíblia não deixou de ser escrita. Assim como muitos sinais também, maravilhas, ainda aconteceram naqueles tempos e não estão registrados, tudo que já foi registrado na Bíblia mostra o seguinte, a veracidade de todo o Evangelho. Nós estamos hoje no capítulo 20, nós vamos estudar depois o 21 e finalizar a parte dos Evangelhos. Mas você nota que em todos os Evangelhos, todas as histórias vão coincidindo. Há uma diferença ou outra numa história ou outra, e isso prova também a veracidade de toda a palavra. Isso já foi estudado por especialistas que, por exemplo, ouvem testemunhas. Então, se houve uma testemunha, outra, se a história, por mais que seja diferente alguma coisa da outra, porque, por exemplo, eu tenho uma forma de olhar uma situação, você tem outra forma de olhar a mesma situação, mas de uma perspectiva diferente. Então, cada escritor do Evangelho escreveu de uma forma, mas todos eles mostrando a mesma coisa, mostrando e apontando o mesmo Senhor e Salvador, da mesma forma. E os Evangelhos não são biográficos, eles são dados para que nós possamos absorver o Espírito do Senhor Jesus, porque ali mostra o defeito dos discípulos, ali mostra os discípulos não crendo, por exemplo, o caso de Tomé, de Pedro que negou Jesus, cortou a orelha de Malcom, de Filipe que duvidou, enfim, N e N histórias que vê a fragilidade do ser humano, Horas que os discípulos estavam no barco, estavam desesperados, enfim, os evangelhos mostram as falhas e os acertos também. Então, ele é vivo, ele é eficaz. E a Bíblia continua nos dias de hoje. Por exemplo, você foi chamado por Deus, Deus talvez já curou você, libertou você dos vícios, tirou você de uma vida tão podre, um lixo. Olha como você está hoje, olha quem você é hoje. Então quer dizer, a Bíblia continua sendo escrita nos nossos dias. Você vê tantos milagres, tantas pessoas curadas e libertas do mal, quer dizer, o Evangelho continua sendo escrito. Jesus continua operando seus milagres. Milagres não é coisa do passado, milagres é dos dias de hoje também, tá bom? Viva o tempo de Jesus. Hoje você pode ter o Espírito Santo com você aí agora, basta você buscar, tá bom? Que Deus ilumine você cada vez mais.